Fala pessoal, tudo bom? Gente, estamos na quarta aula, né? Nem parece, mas a gente já está na metade do nosso curso. E hoje, gente, nós vamos falar sobre o capítulo 4, tá? Para quem não acompanha, quem não está acompanhando, nós estamos realizando um curso de consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós já falamos sobre os 3 primeiros capítulos do Tratado da Verdadeira Devoção, que é esse livrinho aqui, né? Nós estamos passando por todo o texto do tratado, a gente já passou pelos 3 primeiros capítulos. E agora a gente vai para o capítulo 4, tá certo? O capítulo 4, gente, fala sobre a perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus Cristo. Então aqui a gente começa a entender o que é, de fato, em essência, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, tá? Eu vou dividir a tela aqui para que vocês vejam. Como eu falava, a gente já falou anteriormente dos outros capítulos, né? Inclusive na aula passada a gente falou sobre os falsos devotos, né? Sobre os devotos críticos, escrupulosos, exteriores e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre a perfeita devoção à Santíssima Virgem ou a perfeita consagração a Jesus, né? E São Luís ele já inicia o capítulo 4 esclarecendo o seguinte, né? Que a mais perfeita devoção é aquela que nos configura, nos conforma a Jesus, né? Nos deixa mais parecidos, mais perfeitamente parecidos com Jesus Cristo, visto que ele é a perfeição, né? E toda a nossa perfeição consiste em imitá-lo, em sermos seus imitadores. Pois bem, dentre todas as criaturas, nenhuma foi mais conformada, mais moldada em Jesus do que Nossa Senhora, do que Maria, do que a sua Mãe Santíssima. Então, as devoções que mais nos tornam conformados a Jesus, que mais nos tornam parecidos com Jesus, são justamente as devoções à sua Santa Mãe, a Maria Santíssima. E a partir daí, né, sabendo disso, São Luís começa a nos explicar como nós devemos, como é a verdadeira devoção a essa Santíssima Virgem, que nos deixa tão conformados assim a Jesus, que nos deixa tão parecidos assim com Jesus. E ele fala que a consagração perfeita, total, ela trata-se de pertencer integramente a Jesus por meio de Santa Maria. Ou seja, a gente vai pertencer a Maria e pertencendo completamente, inteiramente a Maria, nós pertencemos por consequência a Jesus. Inteiramente a Jesus. Porque, veja, Maria é tão conformada a Jesus, ela é tão configurada a Jesus, tão parecida, que ela não quer nada para si. Ela não retém nada para si. Tudo aquilo que ela recebe, ela doa e entrega a Jesus e entrega de forma mais perfeita. Porque ela tem méritos para isso, né? Então, quando nós nos consagramos a Maria, estamos, por consequência, nos consagrando e pertencendo inteiramente a Jesus Cristo. E aí São Luís fala que é preciso que essa entrega ela aconteça em 3 grandes dimensões, né? A primeira, que é o nosso corpo, né? Ou seja, é preciso entregar a Nossa Senhora o nosso corpo com todos os nossos membros, sentidos, o nosso serviço, o nosso tempo, tudo que faz parte do nosso ser físico, a nossa alma com todas as suas potências, né? Ou seja, com toda a inteligência, com todo o discernimento, nossa alma também precisa ser entregue à Nossa Senhora. E os nossos bens, né? E aqui os bens também em 2 dimensões diferentes, os bens interiores e os bens exteriores, tá? E aqui, gente, cabe uma observação, tá? Quando eu falo de bens exteriores, eu falo dos bens terrenos, né? São as fortunas que se pode acumular. Então, se eu tenho, por exemplo, uma blusa, ou um celular, um transporte, uma casa, na verdade, eu só administro. Realmente a minha casa, o meu transporte, as minhas roupas, os meus bens materiais, o meu dinheiro pertencem a Deus, pertencem a Jesus por meio de Maria. E eu sou só um administrador, eu estou administrando os bens que são de Deus. Por mais que eu costume dizer que é meu, que me pertence, isso aqui é meu, mas na verdade nada de um consagrado é seu. É tudo de Jesus, é tudo de Maria. E além dos bens exteriores que nós consagramos a Jesus e a Maria, nós também consagramos a Maria os nossos bens interiores.
né? Ou seja, os bens da nossa alma. E o que são esses bens, né? Esses bens são os valores das nossas boas obras, né? Ou seja, quando eu faço uma boa obra, o valor que aquela boa obra tem e que vai servir para me levar para Deus, eu abro mão desse valor para entregá-lo a Nossa Senhora. E aí sim, Nossa Senhora leva até Jesus essa nossa boa obra, o valor das nossas boas obras. Mas leva de uma forma ainda mais perfeita. Ainda mais perfeita porque Maria é mãe de Jesus. Imagina, a sua mãe, ela sabe como você gosta das coisas. Olha, o meu filho gosta quando eu faço um macarrão dessa forma, quando eu cozinho desse jeito, ou quando eu arrumo a cama daquela forma, ou quando eu lavo aquela roupa daquele jeito. Então, Maria, como mãe, também sabe a forma como Jesus gosta das coisas. Ela conhece Jesus. Então, ela recebe o valor da tua boa ação, que pertence a partir de então a ela, e ela arruma da forma como ela acha melhor, de forma que Jesus aceite melhor e entrega a ele. Uma alma perfeitamente consagrada a Jesus, ela abre mão dos valores das suas boas ações e a partir de então, gente, a alma ela não dispõe do valor de suas boas obras. Visto que a partir do momento em que você se consagra, as suas boas obras pertencem a Maria. E ela vai usar conforme a vontade e a necessidade. Então, por exemplo, se você realiza um jejum, uma missa, enfim, Nossa Senhora vai coletar o valor dessas boas ações e ela vai escolher para que ela vai destinar. Para aquilo que é mais necessário. Vejam, é como se você estivesse entregando os seus bens e você imagina o seguinte: vamos dizer que você entrega todo o seu dinheiro a um gestor financeiro. Você não tem o conhecimento necessário para administrar todo aquele dinheiro, mas o gestor financeiro ele sabe como administrar. E assim você faz com as suas boas obras. Lembra lá no começo que eu falava, nas primeiras aulas, que nós carregamos os nossos tesouros, que é justamente o valor das nossas boas ações, em jarro de barro. Né? E a gente leva sem proteção nenhuma, de forma que Satanás consegue roubar essas boas obras de forma muito fácil. Mas quando nós entregamos a Maria, primeiro, ela guarda de forma mais eficiente e ela usa de forma mais eficiente também. Porque ela sabe a forma correta de utilizar esses valores. Certo? Então, lembrem, quando nós nos consagramos de forma perfeita, nós consagramos corpo, alma e os nossos bens exteriores e interiores. Certo? Além disso, nesse capítulo, São Luís ainda fala que essa consagração é uma renovação perfeita do nosso batismo. Né? Isso porque todo cristão, antes de ser batizado, pode ser considerado um escravo do demônio. Mas a partir do momento que ele passa pelo batismo, né, seja por vontade própria ou com a ajuda dos pais e padrinhos, ele renuncia a Satanás e abraça Jesus como seu Senhor na condição de escravo. Né? Então, a partir de então, nós pertencemos a Jesus. O grande problema é que, com o tempo, né, à medida que as crianças vão crescendo, elas esquecem as promessas batismais, né, e caem no pecado, e aquelas promessas de renunciar a Satanás são esquecidas e elas acabam abraçando de novo o pecado. E quando a gente realiza essa consagração, né, nós estamos de novo renovando as promessas batismais. Então a gente está de novo abandonando Satanás, abandonando o pecado e abraçando a Deus. E dessa vez, pela nossa própria vontade, não só com a dos nossos pais e padrinhos, mas com a nossa vontade própria. E além disso, nós temos uma grande auxiliadora, que é Nossa Senhora, que vai garantir que a gente continue vivendo as promessas batismais. E São Luís continua, né, respondendo algumas objeções, porque, de fato, gente, abrir mão do valor das nossas boas obras é algo que às vezes causa estranheza, tá? Digo por mim, quando eu li, eu comecei a estranhar. No entanto, a gente precisa ter uma coisa em mente, tá? A gente precisa considerar que quando nós entregamos a Maria o valor das nossas boas ações, e todos os devotos perfeitos entregam a Nossa Senhora o valor de suas boas ações, é como se nós estivéssemos criando ali um grande depósito, um grande tesouro, que tem todo o valor das boas ações de todos os escravos de Maria. E aí Nossa Senhora vai usar
não só das tuas boas obras, mas desse conjunto inteiro em favor dos predestinados. Então nós estamos entrando numa grande corrente, né, de consagrados. E veja, algumas objeções que São Luís cita aqui, tá? Eu vou ler para vocês, vou ler aqui o que é que São Luís fala a respeito dessas objeções, tá? A primeira é a seguinte: essa devoção nos impede de socorrer as almas de nossos parentes e amigos. Veja, se você entrega o valor das suas boas ações a Nossa Senhora, em teoria, né, você não sabe se o valor da sua boa ação vai servir para aquilo que você está pedindo intercessão. Veja, eu fiz um jejum pedindo pela alma de um parente, tá? Mas as minhas boas ações, o valor desse meu jejum não me pertence mais. Ele pertence a Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai usar como lhe aprover, como for da vontade dela. Então talvez ela ache mais necessário usar este valor das minhas boas ações para uma outra situação mais urgente. Certo? Então muita gente pode achar que por causa disso você perde potência, você não pode mais rezar pela alma dos seus parentes e amigos. Entretanto, gente, se nós pensamos dessa forma, nós estamos subestimando a bondade de Jesus e de Maria. Veja, gente, Jesus e Maria são bons, né? Jesus é Deus, é nosso Pai, Ele sabe o que é bom para nós, o que nós necessitamos, e Ele não faria mal a nenhum de nós, Ele nos ama, né? E se a gente pede por um familiar, por um parente, por um amigo que está numa situação difícil, ou que a gente acredita que está no purgatório, Nossa Senhora e Jesus são bons o suficiente, né? Vejam, é Deus, Jesus é Deus, né? Eles são bons o suficiente para ir em socorro daquela alma que você pediu, né? Não só pelo fato dele ser bom, mas também pelos créditos que você tem enquanto consagrado. Veja, você acredita que Jesus não socorreria a um consagrado seu? Pelo contrário, Jesus socorre. Jesus vai em auxílio aos seus consagrados, aos predestinados, né? Maria vai em auxílio aos seus predestinados, aos seus escolhidos. Então, por mais que a gente pense esse tipo de coisa, de fato, realmente Nossa Senhora vai usar como lhe aprover. Às vezes tem uma necessidade que é muito mais urgente do que aquela pela qual você está intercedendo. E Nossa Senhora sabe como utilizar da melhor forma. Então, a gente não pode ter esse medo, né? Pelo contrário, a gente tem que entregar e confiar. E confiar. E, na verdade, a consagração nos dá ainda mais confiança. E aqui eu vou usar o exemplo do príncipe, né? Você imagine o seguinte: que você entrega algo de muito valor seu para um príncipe sem esperar nada em troca. E ele enxerga o quão você foi desapegado daquilo e o quanto você fez aquilo por amor genuíno. E em uma necessidade, esse príncipe não iria utilizar de toda a sua influência, de todo o seu poder enquanto um membro da corte, um príncipe, para ir em seu auxílio, em auxílio de um amigo, né? Esse príncipe faria de tudo, se fosse preciso, se fosse necessário. Assim também é com Jesus e Maria, né? Veja, você está entregando o que você tem de mais precioso nas mãos de Maria. Você acha que numa necessidade sua, Maria não iria lhe socorrer? É claro que ela vai. É óbvio, né? Então por isso a gente não pode ter essa objeção. E outra objeção também que São Luís cita é a seguinte, né? Se eu entregar o valor de minhas boas obras, vou padecer mais tempo no purgatório, né? E, gente, mais uma vez, isso aqui é duvidar da bondade de Jesus e de Maria. Mas veja, uma alma que se despojou até mesmo dos seus bens interiores, dos exteriores e interiores, que se consagrou de forma completa, você acha que essa pessoa vai passar mais tempo no purgatório? Pelo contrário, né? Essa devoção está lhe tornando mais santo, né? Ela é justamente para lhe levar mais facilmente para o céu, certo? Então, gente, o capítulo 4 explicava justamente sobre isso, tá? Sobre a forma como nós devemos nos consagrar, entregando nosso corpo, alma e os nossos bens exteriores e interiores. Lembrem-se
de não ter essas objeções, né? Porque nós estamos entregando o que nós temos de mais precioso nas mãos de Maria. E ela sim sabe reter e utilizar como convém o valor das nossas boas obras. Amém? Nos vemos na aula 5. Estamos quase aí, já passamos da metade do nosso curso. Espero que todo mundo continue até o final para a gente se consagrar lá no dia 13 de maio ou renovar a consagração quem já é consagrado. Tá bom? É isso, até a próxima e tchau!